E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, que você esteja tranquilo, tranquila e que fique ainda melhor depois desse vídeo. E hoje nós vamos falar aqui mais um tema aqui, mais um videozinho de utilidade pública, que é um daqueles temas que parece que todo mundo fala, mas ninguém define ao certo. E aí, será que funciona? Será que não funciona? Qual é que é a real da coisa? É sobre terceiro olho, ou terceira visão, visão espiritual, ou a percepção, ou a parapercepção da realidade, vinculada à atividade neste centro de força que nós temos aqui, que é conhecido como chakra frontal ou Agnya Chakra em sânscrito. E no final do vídeo eu vou responder a pergunta de uma inscrita, que pode ser a pergunta que você tem, isso pode ter a ver inclusive com a tua própria vida. Então vem comigo aqui no Mahatma Fusca. Bom, qual é que é então esse negócio do terceiro olho, né? Será que existe? Como é que é? Eu particularmente eu não me sinto muito confortável com a expressão terceiro olho, não sei porquê, talvez seja frescura minha, ou talvez seja por conta da banalização que a gente dá pro assunto. De um lado tem gente que fantasia demais, tenta estudar, mas não domina a técnica e acaba banalizando, acaba mistificando, e a banalização de outro lado também, né? Por ser uma ciência que a gente não domina, tem gente que leva pra chacota, acha que é mentira, sabe aquele tipo de pessoa que não enxerga dois palmos além dos 5 sentidos e acha que quem tem uma percepção um pouco mais sensível da realidade tá ficando louco? E aí faz piada do assunto, desmerece o assunto, aquela coisa arada toda que a gente já tá cansado. Mas tem muito também da nossa tendência de hollywoodizar muito a realidade, a gente idealiza muito e perde os pés no chão, sabe? No real. Então a gente hollywoodiza muito a coisa e começa a achar que assim, terceira visão ou terceiro olho, você liga o botão e daqui a pouco, uau! Todo o plano espiritual já se descortina na tua frente, você já tá dando tchau pra Hebe Camargo, tá tomando chá com o Tolkien aqui do teu lado, sabe? Tem controle da coisa o tempo todo. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, eu vejo tudo, mas eu vejo tudo. Pois é, eu já conheci muitas pessoas que dizem que veem tudo, mas conheci pouquíssimas pessoas que realmente veem tudo. Por quê? Porque isso ainda tá muito no âmbito do fantástico, do sobrenatural. A gente tem que lembrar que isso não é sobrenatural porcaria nenhuma, isso é apenas um natural que a gente talvez ainda não domine, mas não é todo mundo que não domina, porque essa ciência já é antiga e esse conhecimento também. Bom, então como é que funciona a coisa? Você já deve ter ouvido falar assim, eu abri a minha terceira visão, abri o meu terceiro olho, tô enxergando tudo, né? Pera aí, vamos do começo. Que história é essa de abrir, né? Será que o centro de força, o chakra, ele é como se fosse uma porta, uma janela, né? Então, na verdade, não é que ele abre. O que acontece é uma ativação energética mais intensa na área do chakra. Pode ser aqui, pode ser em qualquer um dos centros. E isso não se restringe aos 7 centros que a gente mais conhece. Isso acontece no corpo inteiro. E quando você sensibiliza qualquer um desses centros de força, isso pode acontecer por formas conscientes ou inconscientes, intencionais ou não intencionais, depende do indivíduo, às vezes da predisposição orgânica da pessoa. Certas experiências, certos sinais, certos sintomas, certas percepções e certos estados de consciência se associam àquela experiência que advém da percepção energética específica da frequência de onda que aquele dínamo de energia consegue registrar e trabalhar. Que é um exemplo simples. O que acontece no teu corpo, por exemplo, quando tem muita energia ativa no teu chakra sexual? E você está me entendendo aqui que a coisa ela tem uma correspondência na nossa fisiologia ao mesmo tempo? Ela é mental, ela é espiritual, ela é energética e o corpo também responde. Então abrir o chakra não é só você visualizar uma luz no teu chakra e falar, ai, meu chakra está aberto. Não, existem respostas que elas são fisiológicas. A gente não vai falar muito disso aqui, nem de técnicas de fazer isso, que não é o objetivo do vídeo. Mas quando se diz respeito a sintomas fisiológicos de sensibilização ou de superexcitação de energia no chakra frontal, às vezes as pessoas começam a sentir no início um formigamento aqui, uma sensação de inchaço, como se tivesse alguma coisa, ou às vezes até uma cosquinha, sabe, que fica aqui. Esses são sintomas iniciais, você pode ver, são sintomas que eles respondem no corpo físico também. E aí beleza, vamos supor que exista essa sensibilização. Quais são as percepções advindas do recebimento de informação energética e tal por este centro aqui? Não é aqui,
Veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há diversos níveis dessa percepção ser registrada e depende de pessoa, depende de organismo para organismo, de físico mesmo, eu tô falando, de percepção espiritual e às vezes até de pauta de missão de vida, porque às vezes para você não é interessante você ter uma abertura e às vezes isso é o melhor que pode acontecer para você neste momento. Então a gente tem que entender a partir do seguinte princípio. Este centro está muito ligado a um nível de percepção que ele é psíquico, mental e também ele é sensibilizado por ondas, por energias que vêm de realidades em paralelo com a nossa que extrapolam o nível físico, como a gente conhece, denso de realidade, aquilo que as pessoas vão chamar de plano espiritual. Então a gente consegue registrar estímulos, receber informações por este lugarzinho aqui. E aí o que vai acontecer? Mas antes da gente falar de glândula pineal e de clarividência, vamos entender basicamente assim, qual que é o mínimo, o básico, o clássico que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de mediunidade ou não. Quando a gente começa a sensibilizar muito este centro aqui, e ele começa a ficar muito ativo, a nossa mente ela deixa de ser apenas um instrumento de ação. E quais são as ações da mente? É lembrar, memória, raciocinar, intelectualizar, imaginar, sabe? Toda a parte cognitiva, ajoelhar essas abobrinhas todas que ficam na cabeça, sabe? Essa é a característica ação da mente. Quando a gente sensibiliza muito, tem muita energia, está muito ativo esse centro, a nossa mente começa a agir não apenas mais como um instrumento de ação, mas como um instrumento de percepção. Lembre-se da expressão olho da mente. É como se a tua mente virasse um grande órgão do sentido. Ela começa a perceber a realidade de uma forma muito direta. É como se você literalmente estivesse vendo com a tua mente. Mas espera aí, eu não estou falando ainda de estímulo visual, não estou falando de imagem. Você consegue ver com a tua mente. No raciocínio, eu saio de uma ideia A, tenho o raciocínio e chego na ideia B. Quando minha mente está agindo como instrumento de percepção, eu foco num assunto, eu me concentro em alguma coisa e daqui a pouco parece que tudo se aclara. Eu não raciocinei, eu não estudei, eu não fiquei horas na biblioteca, eu simplesmente sincronizei com aquilo e de repente, uau, eu entendi, eu saquei, você olhou pra vida, você entendeu a vida, você entendeu o funcionamento do universo, pode focar naquilo, parece que você viu, a tua mente viu, aí você vai conferir e era aquilo mesmo. E é muito parecido com o caminho da intuição, e é isso mesmo. O que é intuição? Você de repente sabe de uma coisa, como você sabe? Não sei, eu sei que eu sei. Aí você vai ver, aquilo procede de fato. Então a tua mente começa a ficar muito clara, você começa a perceber as coisas diretamente com a tua mente, como se você estivesse vendo pela tua mente. Por isso que é muito comum em professores universitários, na vida acadêmica, as pessoas têm muito esse centro ativo, porque é um centro ligado à vida intelectual. Mas isso não significa que essas pessoas estão vendo espírito o tempo todo, às vezes nem não vê espírito, mas consegue ter uma acuidade muito clara de percepção psíquica a nível intelectual. Ok, esse é o basicão do basicão. A partir disso a gente já pode entender algumas outras coisas. Então, como esse centro ele recebe informações, ondas, ele é sensível a esses registros, pode ser que ele ressoe, dependendo do teu organismo, com uma coisa que existe dentro do teu cérebro chamada glândula pineal. Essa glândula pineal ela tem também a capacidade de captar certos estímulos, certas ondas do ambiente, principalmente essas informações que a gente pode chamar de extrafísicas, e o nosso cérebro pode decodificar essas informações de uma forma legível para a gente. E essa decodificação pode, em alguns casos, ser por forma de imagem, estímulo visual. Lembrando que isso que você está vendo na tua frente aqui agora está sendo gerado dentro do teu cérebro também. A mesma coisa acontece, só que você não está apreendendo a realidade com esses olhos físicos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ou ainda com esses olhos físicos aqui, ou ainda, se você quiser, com estes chakras aqui. Você está percebendo com algo que está mais além. Só que isso não se converte necessariamente apenas em imagem, tá? Às vezes você pode captar ideias, sensações que estão no ambiente, no éter do ambiente, registradas ali, ou de pessoas encarnadas ou não. Você pode captar o pensamento, o psiquismo dessa pessoa, desse ser desencarnado. Você pode captar blocos de ideias, intenções, blocos de informações, porque a linguagem no plano espiritual é muito além da linguagem verbal e limitada nossa. Mas você pode também captar informações de faixas de existência superiores, as quais você consegue se sintonizar. Faixas de informação, é como se você acessasse a
nuvem e fizessem downloads, às vezes inconscientes, de informações que contém naquela faixa, e de repente você está com conhecimento, e dali a pouco você está com conhecimento grande sobre alguma coisa que parece que veio por osmose, sabe? Você se sintonizou com alguma coisa, daqui a pouco veio uma grande compreensão. Pode acontecer também. Pode acontecer a questão do estímulo ou do registro e conversão dessas informações em forma de imagem, que aí vem a questão da clarividência, da vidência. E aí a Camila Tainá, ela pergunta, né? Ela fala, olha, eu vejo o espírito de olho fechado, como assim? Tô ficando louca? Não, não necessariamente. Lembra que é sempre bom a gente estudar todas as hipóteses, ver se tem alguma causa física, mas isso é muito possível. Tem gente que tem a clarividência, consegue enxergar o espírito de olho fechado, aí abre o olho, tá vendo o espírito do mesmo jeito, ou o contrário, você tá vendo o espírito, daqui a pouco você fecha o olho e a imagem não apaga, porque você tá recebendo a informação por este centro aqui, ela está sendo decodificada em forma de imagem, convertida em forma de imagem dentro do teu cérebro. Isso acontece. E há vários graus de clarividência. A clarividência remota, por exemplo, você se conecta a um lugar que não está fisicamente ao teu lado, você pode receber estímulos de energia, de informação que estão naqueles lugares e receber isso como forma de imagem. Isso é possível também. E há graus de clarividência, desde as mais sutis até as mais contundentes. Tem gente que diz que enxerga espírito como você está enxergando o banco do meu Fusca aqui. É lógico que a gente tem que ter 3 pés atrás para qualquer pessoa que alega qualquer coisa disso como status, né? Ah, o meu status é ser médium, super médium. Mas é possível, tá? Eu sou muito desconfiado, mas eu, por exemplo, tive alguns eventos na minha infância que, analisando hoje, eu acho que eles podem sugerir a possibilidade de uma vidência nesse nível, né? Direto assim, completamente nítido. Hoje em dia, particularmente, a minha vidência ela é mais sutil, a não ser para campos energéticos, tipo aura, sabe? A aura eu consigo ter uma percepção da aura visual, como você tá vendo o banco do Fusca, é nítido, uma nuvem aqui, assim, isso acontece. Mas espírito geralmente é mais a clarividência, uma coisa mais sutil. E é engraçado porque às vezes eles aparecem do busto para cima apenas. Mas é importante lembrar que esse centro aqui, ele não governa apenas clarividência, ele governa também a força de vontade, a concentração e o poder de visualização. Você consegue fixar uma imagem mental aqui e deixá-la nítida, se você quiser. Em termos de clarividência, também é importante você prestar atenção em separar aquilo que é imaginação daquilo que é clarividência. E tem muita gente que fecha os olhos, tô vendo o mestre, tô vendo o Arcanjo Miguel, porque o povo só vê espírito muito evoluído, ninguém vê o irmãozinho que tá precisando de ajuda, né? Tá todo mundo muito bem. Mas você tem que diferenciar a coisa. Quando é clarividência, geralmente, ainda que seja de olho fechado, você vê a coisa meio que em Full HD, sabe? Você vê os poros, você pode ficar olhando ali à vontade, e a experiência ela tem uma consistência, ela tem um motivo, ela tem um significado, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que se dispersa, não é uma imaginação. Quando supostamente vir um espírito, teste a realidade da visão, fazendo uma pergunta para ele ou ela cuja resposta você não saiba, mas que possa verificar a autenticidade depois com uma pesquisa. Mas certifique-se de estar em um bom nível de vibração, pois espíritos descompromissados podem querer te enganar e passar uma informação errada só para você achar que é coisa da sua cabeça. Ver imagens na sua mente já tem um nome para isso, imaginação, imagem em ação na tua mente. Clarividência é completamente diferente, é nítida, você sabe quando está acontecendo. Então se policie para não cair em fantasias. Mas a coisa acontece sim, mas varia de caso para caso, de pessoa para pessoa e de organismo para organismo, dependendo da forma como você está aberto a registrar aquilo. Mas para terminar esse vídeo, você pode deixar perguntas aqui, que esse assunto dá muito pano para manga, mas já está ficando longo. Lembre-se o seguinte, tem muita gente que quer abrir a percepção, a visão para o plano espiritual. Cara, o mais importante, lembre-se disso, não é você ver espírito ou mundo espiritual. Antes de você querer ver espírito, a gente tem que querer ver a nós mesmos, a nossa consciência, as nossas escolhas, como nós estamos na nossa vida. Vendo isso, equilibrado isso, o que quer que aconteça depois, vendo espírito ou não vendo espírito, dependendo da tua necessidade, você vai estar equilibrado, e isso é o mais importante. Não você vai querer forçar uma coisa, você vai estar perturbado, você vai ficar mais perturbado ainda, porque você vai sintonizar só com porcaria, e aí depois para te tirar dessa é uma complicação, tá bom? Bom, é isso, rapidinho, deixa eu terminar aqui o vídeo. Se gostou, se foi interessante para você, senta a testa no botão de like, se inscreva no nosso canal, brilha tua luz, fica na paz, receba um beijo na tua alma e um abraço do tamanho do sol.